Bom, vamos pular direto para a nossa análise de hoje, abordando um processo judicial simplesmente gigantesco. Nele, um síndico foi responsabilizado pessoalmente por uma tragédia terrível. E o motivo? Bom, ironicamente, foi exatamente por aquilo que ele não fez. É um estudo de caso fascinante para a gente entender de fato os limites da responsabilidade civil e como uma negligência administrativa pode acabar com a tranquilidade de uma comunidade inteira. Tem uma frase do juiz deste caso que diz assim: o problema não surgiu no dia do acidente. O acidente apenas revelou uma omissão prolongada. Que frase pesada, né? Ela dita perfeitamente o tom da nossa análise, porque ela vai no coração da questão. Mostra que foi um desastre superanunciado, causado única e exclusivamente por uma negligência crônica. Ou seja, não foi um raio que caiu do nada. Foi uma tragédia sendo construída tijolo por tijolo, todos os dias. E por causa disso, uma comunidade inteira ficou destroçada e o gestor acabou no banco dos réus. E a raiz de toda essa dor de cabeça? Um desejo quase ingênuo de apenas evitar conflito. A ideia era só manter a paz, sabe? Não criar atrito lá no edifício Monte Ravelo. Mas foi exatamente essa postura que deu o pontapé inicial num verdadeiro pesadelo jurídico. É incrível e até um pouco assustador como a pior das omissões nasce da simples vontade de não incomodar os outros. Agora, vamos olhar para o contraste brutal entre a teoria e a prática nesse prédio. De um lado, a gente tem a promessa de quando o condomínio foi entregue. Regras super rígidas, silêncio absoluto, aquele porto seguro para famílias e aposentados. Do outro lado, o caos absoluto que virou o apartamento 504. Era um fluxo sem fim de paz, mochilas espalhadas, carrinhos de bebê, entregas de comida em horários completamente malucos, tudo isso batendo de frente com a rotina que se espera de um prédio estritamente residencial. E nós precisamos parar um segundo para focar neste número impressionante. 15. 15 crianças frequentando diariamente um único apartamento minúsculo. Em absoluto segredo, aquele espaço virou uma creche informal. E convenhamos, 15 crianças mudam a dinâmica de qualquer lugar, especialmente num andar que foi projetado apenas para a moradia. É muita gente num espaço muito pequeno. E se a gente observar a linha do tempo, a escalada dos problemas foi rápida e angustiante. Na primeira semana, a coisa ficava só nos barulhos estranhos. Choro de criança, brinquedo arrastando no chão. Mas aí, na quarta semana, o risco escalou de um jeito absurdo. Tinha criança pequena circulando sozinha pelo corredor, apertando o botão de elevador e até descendo para a garagem sem ninguém ver. Quando chegou na oitava semana, a situação ficou simplesmente insustentável e os primeiros e-mails formais de reclamação começaram a chegar. E como a gestão respondeu a tudo isso? Com uma frase: vamos acompanhar a situação. É vital destacar essa resposta evasiva de literalmente uma linha que o síndico Marcelo deu para a primeira denúncia formal da moradora lá do 702. Ele leu o e-mail numa segunda-feira de manhã, respondeu com toda a cordialidade do mundo, mas ficou totalmente paralisado. E o pior detalhe dessa história toda, ele de fato não acompanhou situação nenhuma. Para a gente tentar entender o que passava na cabeça desse síndico, precisamos destrinchar as justificativas perigosas que ele usou para mascarar a própria inércia. Ele repetia que não queria criar problema, que a moradora parecia precisar trabalhar, até minimizava a coisa toda dizendo: vai ver só um reforço escolar. Todas essas desculpas serviram como um escudo para ele evitar aquela conversa chata de corredor. Ele colocou uma falsa diplomacia bem acima da segurança de todo mundo. Então, o grande X da questão é essa repetição de falhas. A lista do que a gestão deixou de fazer é enorme, ainda mais com uma creche legal operando bem debaixo do nariz de todos. Olha só o absurdo. Nenhuma notificação enviada para a proprietária. Nenhuma assembleia chamada para discutir isso com os moradores. Nenhuma consultinha sequer feita na prefeitura para checar a legalidade. E absolutamente nenhuma advertência aplicada. Nada. Zero. Mas aí fica a grande pergunta da nossa análise. O que acontece quando a gente ignora todos os alertas de perigo? A nossa história precisa dar uma guinada agora para aquele ponto sem volta. Aquele momento em que a negligência chega cobrando a conta com juros altíssimos. Toda aquela aparência de normalidade desmoronou na tarde de uma quarta-feira chuvosa. Acompanhar essa sequência é triste, mas super necessário para entender o caso. Por volta das 4h20 da tarde, a luz pisca e metade do prédio fica sem energia. No meio daquela confusão, uma menininha de apenas 4 anos consegue sair daquela creche irregular completamente sozinha. Ela entra na escada de emergência que estava escura e molhada por causa de uma infiltração antiga que nunca consertaram e escorrega. Foi uma queda gravíssima, daquelas que chamam bombeiro, polícia e até a imprensa para a porta do prédio.
E essa tabela aqui resume de forma brilhante o peso inacreditável dessa negligência. Olha esse checklist da investigação civil. Os números não mentem de jeito nenhum. O condomínio sabia de tudo, sim, sabia. Tinha reclamação registrada, mais de 11 e-mails e 4 anotações no livro da portaria. A creche tinha alvará? Óbvio que não. O corpo de bombeiros aprovou a atividade? Nunca. É a prova documental de uma falha sistêmica gigante. E a gente precisa destacar um ponto: 8 meses. Estamos falando de 8 meses inteiros de imagens de segurança, mostrando dezenas de crianças entrando e saindo do prédio todo santo dia. Isso provou na justiça, sem sombra de dúvidas, que o condomínio sabia do problema há muito tempo. Não foi um errinho de final de semana, foi uma infração contínua sendo tolerada todos os dias. Como era de se esperar, a bomba jurídica caiu, e caiu pesada. O processo dos pais da menina machucada não foi só em cima da dona do negócio ilegal, não. A ação mirou simultaneamente a proprietária do imóvel, o condomínio como entidade e, num movimento que dá calafrios em muito gestor por aí, atingiu em cheio o patrimônio pessoal do síndico, direto no bolso dele. Para a gente simplificar o que baseou essa ação toda, precisamos focar no conceito de omissão. O problema central do processo não era só a creche existir. Era a falha em agir quando existe o dever legal de fazer alguma coisa e acabar pagando pato pelas consequências. O foco do juiz não foi no que o síndico fez de errado ativamente, mas sim naquilo que era obrigação dele fazer para proteger o prédio e que ele, por escolha, deixou de lado. A defesa até tentou jogar a carta de que o apartamento era propriedade privada, mas não teve jeito. A convenção do prédio era claríssima, o uso comercial era proibido. O síndico tinha o dever legal explícito de fiscalizar e falhou em tomar até as medidas mais básicas diante de um risco super previsível. Ficar de braços cruzados nesse caso foi simplesmente indefensável no tribunal. Diante de tudo isso, o juiz deu uma sentença que mudou o jogo sobre responsabilidade concorrente e redefiniu o papel de quem administra propriedades. Ele deixou claro que ser síndico não é só imprimir boleto e assinar papelada de manutenção. A função número 1 é proteger ativamente o grupo e garantir que as regras de segurança sejam cumpridas à risca. Então, o caso do edifício Monte Ravelo deixa uma lição bem amarga para nós, e que vai muito além daquela comunidade específica. O verdadeiro vilão não foi a criação da creche em si, foi aquele silêncio coletivo e a paralisia administrativa semanas antes do pior acontecer. Isso deixa uma pulga atrás da orelha para todos nós que dividimos espaços com outras pessoas. Qual é a nossa real parcela de responsabilidade quando a gente vê os sinais de um desastre iminente e simplesmente decide fingir que não é com a gente?